tarde, pessoal. A gente fez o trabalho do livro Paulo Freire, Professora Sim, Tia Não. Nesse livro trata muito da questão de professor e tia. O professor ele foi bem capacitado para estar ali dando aula, em sala de aula. Ele se formou para estar ali ensinando as crianças. E a relação de tia é uma relação de parentesco, mais carinho, afeto, essas coisas. E o professor tem isso também, mas ele não tem. O professor ele tem que ser bastante crítico em sala de aula. Ele tem que ter ele é capacitado e ter a leitura de mundo no ambiente escolar. É fundamental que o professor sinta medo no primeiro dia de aula, pois é um ambiente novo para ele e para a criança também se adaptar com ele. Fique meio apreensivo e tudo mais. Outro ponto importante é que ele fala que o professor tem que ser bastante humilde no ambiente escolar, porque depois ele está começando, ele não sabe como que funciona o ambiente, ele precisa ter humildade, porque ele virá precisar de ajuda ao longo do período ali. E ele também precisa ter uma questão de ter um carinho, um afeto na sala de aula. Precisa ter também uma questão de simpatia, das crianças pegar e ter afeto com ele. E também ter muita coragem para superar os seus medos nesse caminho, né? No começo. Porque nem todo começo é fácil, né? No livro, Freire relata vários pontos importantes. Um desses pontos é o medo que o professor tem de encarar a sala de aula no primeiro dia. É normal. No primeiro dia de aula vai ser normal para o professor, mas ele tem que encarar, ele tem que ter segurança. Dentro da sala de aula, o professor vai precisar ter a paciência e a impaciência com os alunos para saber encarar esses obstáculos. É muito importantíssimo também que o professor ele saiba o conteúdo que ele está passando para o aluno. Ele não pode chegar dentro dessa sala de aula com conteúdo e não saber o que ele mesmo está passando. Ele não saber o que está trabalhando, só passar por passar. Não é assim que funciona. Ele tem que saber o que ele está passando. Não adianta também ele entrar num assunto que não seja o que a criança está acostumada. Tipo, uma coisa que ele não entende. A classe social dos alunos, por exemplo. Não adianta eles falar de uma coisa com uma criança que a outra não saiba. Ele tem que trabalhar num conjunto. Ele tem que saber o que ele está passando. Outra coisa, a criança tem que ter voz em sala de aula. Ele tem que ouvir e aprender a ser ouvido. O professor ele tem que dar voz à criança. Ele tem que escutar o que a criança está falando. Porque dependendo do que a criança fala, do que o acompanhamento em sala de aula, o professor aprende com a criança muitas vezes. Isso tudo vai depender da prática do professor em sala de aula. Para aplicar esses conteúdos, ele tem que ter a prática, ele precisa da prática.